Bom dia. Hoje nós faremos as aulas 29 e 30. Isso está na página 39 do material de vocês, do CAPA, né? Aula 29 e 30, página 39. Assunto: paralelepípedos e cubos. Bom, esse objeto, né, o paralelepípedo, e depois o cubo, que é um caso particular de paralelepípedo, eles aparecem com muita frequência nas questões de vestibular, Enem, FUVEST, Unicamp. Então é bom conhecer, pelo menos o básico, né, sobre esse objeto, o paralelepípedo. No caso, o paralelepípedo reto-retângulo. Né? Eu acho que eu já tinha comentado com vocês, né, na semana passada, nós tínhamos falado sobre o paralelepípedo reto-retângulo, né? É um objeto, por exemplo, assim, né? É um sólido, né? Em que as faces são retângulos, tá certo? Esse é o paralelepípedo reto-retângulo. É sobre esse objeto que a gente vai conversar, tá? Então, o que a gente precisa conhecer aqui? Né? Primeiro, as dimensões. Então, essa medida, que são as arestas, tá? Essa medida, digamos, mede A, certo? Essa aresta. Essa daqui mede B e essa, digamos, mede C. Um primeiro problema importante que a gente precisa saber resolver é como é que eu faço para calcular o volume desse objeto. Tá certo? Note, essa face que eu estou destacando, é um retângulo, né? A gente pode olhar isso como sendo a base, né, do paralelepípedo, onde ele está apoiado. Então, a primeira questão é como é que calcula o volume, né? O volume não só do paralelepípedo, mas mais em geral, o volume dos prismas, né? O volume de um prisma é a área da base do prisma vezes a altura do prisma. Isso também vai acontecer com o cilindro, né? Copinho cilíndrico. Como é que calcula o volume? A área da base, que é a área de um círculo, vezes a altura. Então aqui o volume é a área da base vezes a altura. É como se eu pegasse esse retângulo e ir subindo ele H unidades, tá certo? Isso vai completar toda a região interna, que é o volume. Ora, a área da base é a área desse retângulo que está pintado. É o produto das dimensões, A vezes B. E a altura é o C. Então, o volume de um paralelepípedo reto retângulo é simplesmente o produto das dimensões, A, B, C. Bom, esse é um resultado, um primeiro resultado importante. Certo? O volume de um paralelepípedo, produto das dimensões. O que mais de importante tem aqui? Como é que eu faço para calcular a área total? Isso é um paralelepípedo. Como é que eu calculo a área total de um paralelepípedo? Eu poderia pensar assim: pego essa área, multiplico por 2, porque esta e aqui do fundo, elas são iguais. Certo? Depois, o que eu posso fazer? Né? Eu quero calcular a área total. Eu já calculei essas duas. Calculei essa e multipliquei por 2. Aí eu poderia calcular essa daqui. E multiplicar por 2, que são iguais. E faço a mesma coisa com essa. E aí multiplico por 2. Tá? Então, na nossa figura, vamos chamar isso de área total, né? Vamos abreviar assim. A com T, de total. Tem uma face que tem dimensões A e B, e lá em cima tem uma outra igual. Então, 2AB. Depois tem essa face aqui da frente.
Quais são as dimensões? A, C. Essa da frente. ABC. Mas tem a lá do fundo, que é igual. Então, mais 2AC. Certo? E por fim, essa face lateral aqui, ó, tem dimensões B e C. Então, a área é B vezes C. E lá do outro lado é a mesma coisa. Pronto. No fundo é saber calcular a área de retângulo, né? E juntar. Você não precisa decorar isso. Tá? É só olhar para a figura na hora e usar a geometria plana. A gente sabe calcular, nós sabemos calcular a área de um retângulo. Né? Produto das dimensões. Aí o produto das dimensões, e vou juntando isso. Tá? O resultado é esse. O que mais de importante tem aqui? Além de volume, área. É interessante notar que quando a gente vai para o espaço, em geral são essas três questões que vão nos acompanhar. Cálculo de volume, cálculo de área e cálculo de algum segmento lá. Tá? Tem várias possibilidades de segmento aqui. Eu vou destacar um que é bastante importante, eu acho que eu já até comentei com vocês no último vídeo, né, na semana passada, que é o cálculo do segmento que sai desse pontinho e vem até aqui. Como é que eu posso calcular essa distância? Né? Como que eu posso calcular a medida desse segmento aqui? Ó? Vamos desenhar um segmento. Né? Esse é o segmento. O que a gente pode fazer para calcular a medida deste segmento que eu vou chamar de D? Ora, nós podemos fazer o seguinte. Como nós vimos na semana passada, o teorema fundamental da perpendicularidade, ele permite você fazer aparecer ângulos no espaço. Então, eu justifiquei isso na semana passada, né? Essa linha tracejada, ela é perpendicular a esta e a esta, porque aquelas faces são retângulos. Bom, então ela é perpendicular a duas linhas do plano da base, que são duas linhas concorrentes. Então ela é perpendicular ao plano da base. Essa linha é perpendicular ao plano. Se ela é perpendicular ao plano, ela forma ângulo reto com todas as retas do plano, em particular com essa que eu acabei de desenhar. Então esse ângulo aqui é um ângulo reto. E aí o que acontece de legal, né? Aí nós estamos aqui diante desse triângulo que eu vou pintar, que é um triângulo retângulo. Esse triângulo está em pé. Eu posso aplicar Pitágoras a ele. Note que essa medida é exatamente essa, né? C. E essa medida aqui embaixo eu não sei quanto é. Sei lá, poderia chamar isso aqui de X, por exemplo. Mas se aqui é B, eu sei que esse cara aqui é B. E sei que esse ângulo aqui também é reto. Tá? Então, a última questão seria o cálculo através do teorema de Pitágoras. Né? Vamos deixar isso anotado pelo teorema de Pitágoras. Temos. O que nós temos, né, pelo teorema de Pitágoras? Pelo teorema de Pitágoras nós temos o seguinte. B quadrado é x quadrado mais c quadrado. Aqui é um c. Certo? Pitágoras no triângulo em pé. B quadrado é x quadrado mais c quadrado. Se você aplicar agora um Pitágoras nesse triângulo deitado, lá embaixo, que também é um triângulo retângulo, a hipotenusa é o x. X quadrado é A2 mais B2. Então, qual que é a conclusão que nós vamos tirar daqui? D quadrado
é igual, no lugar desse x quadrado, eu vou escrever A2 mais B2. Vai ficar 2 mais B2 mais C2. Esse então seria o terceiro resultado importante sobre os paralelepípedos. Certo? É isso, pessoal. Por enquanto, né, nesse começo aí de teoria sobre o paralelepípedo, reto, retângulo, é importante saber calcular o volume, só multiplicar as dimensões. É importante saber calcular a área, né, um problema simples de geometria plana, vai pegando os retângulos e juntando. E esse Pitágoras do espaço, né? Certo? É isso. Eu devo falar mais um pouquinho sobre teoria e depois a gente resolve os exercícios. Até mais.